Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais um gabarito comentado e agora nós estamos com a questão de número 35 da prova de 2012 da SpaceX. Se você puder, deixa o seu like aí para poder ajudar o nosso trabalho e não se esqueça que aqui no canal a gente tem uma playlist super completa aí com várias resoluções de química na SpaceX. Então vamos lá. Considere as semi-reações com os seus respectivos potenciais padrão de redução dados nesta tabela. Então são várias ali semi-reações com os valores dos potenciais. Nós temos algumas afirmações, né? E a gente quer saber o que estão corretas. Então vamos olhar cada uma delas. Na primeira, ele diz que o melhor agente redutor apresentado na tabela é a prata. Pessoal, agente redutor vem ser o que promove a redução. Se ele faz com que outro reduza, é porque ele está dando os elétrons, ele está oxidando. Então, para eu descobrir qual é o melhor agente redutor, eu tenho que ver os potenciais. Por quê? Quem tiver o menor potencial de redução é o que não vai reduzir, é o que vai oxidar. Se você tem dificuldade nisso, aqui no canal a gente tem uma aula super completa sobre esse tema. Então, nesse caso, o melhor agente redutor seria o magnésio. Por quê? Se ele tem, dentre todos aqui, o menor potencial de redução, isso quer dizer que ele não vai reduzir. Ele, na verdade, ele vai oxidar. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado com essa questão de que, o agente redutor é o que vai promover a redução de outro, ou seja, ele vai oxidar. Na real, a prata de todos aqui, é o melhor agente oxidante. Então, a prata, dentre todos aqui, é o que melhor promove a oxidação, ou seja, ele vai receber esses elétrons, tá? Então, a primeira está errada, vem ser o magnésio. Então, a gente pode ir lá e eliminar várias alternativas que tem ali falando que a 1 está certa. Então, olha a letra A, elimino, a letra B, eu elimino e a letra E eu elimino. Estou entre a letra C e a letra D. Na 2, ele diz que a reação zinco 2+ mais cobre metálico, formando zinco metálico e cobre 2+, não é espontânea. Galera, aqui a gente está vendo que o zinco está reduzindo, ou seja, foi de 2+ para 0 e o cobre está oxidando. Para a gente saber se não é espontânea, a gente precisa fazer o cálculo da diferença de potencial, a DDP. A DDP é calculada através do potencial padrão de redução de quem cata os elétrons, né, do cátodo, menos o potencial padrão de redução de quem cede esses elétrons, tá? Então vamos lá. Quem é que está reduzindo aqui no processo? Não é o zinco de 2+ para 0? Então eu vou pegar o potencial de redução e vou jogar aqui, DDP é igual a menos 0,76 volts menos o potencial padrão de quem está oxidando, que nesse caso é o cobre. Eu vou pegar, vou colocar aqui, mais 0,34. Então, menos mais 0,34 volts. Galera, menos com mais vai dar o quê? Vai dar menos. Então, vou colocar esse cálculo aqui em cima, tá? DDP é igual a menos 0,76 volts, menos com mais, como a gente disse, vai dar menos 0,34 volts. DDP é igual a menos 1,10 volts. Pessoal, toda vez que a gente faz um cálculo de DDP que dá negativo, isso significa que é um processo que não é espontâneo, tá? Então, a número 2 diz que não é espontânea, ela tá certa. Para poder identificar isso, né, um dos caminhos aí que eu acho que é o melhor, o que a galera poderia fazer ali na hora da prova é fazer o cálculo da diferença de potencial, tá? Como eu acabei de fazer e ver que ele é negativo, que significa um processo que não é espontâneo. Mas também daria para ver aqui, por exemplo, que se o zinco, na equação representada, se o zinco ele está pegando os elétrons do cobre, se você vê que o potencial de redução é menor do que o cobre, então só pode ser não espontâneo mesmo, sacou? Porque, tipo assim, como todo processo espontâneo ele vai dar uma diferença de potencial maior do que 0, então naturalmente quem está reduzindo, né, quem está catando esses elétrons, é que tem um maior potencial do que o outro, tá? Isso num processo
espontâneo. Então, só pela análise aqui dos potenciais, seria desnecessário fazer o cálculo, mas eu trago aqui o cálculo como uma forma de mostrar para todos aí o caminho para ver aí a afirmação de número 2. Então, a 2 está certa, então eu posso virar e eliminar a número 3, a letra C, que diz só que 3 e 5 estão certas. Então, a gente já chegou na alternativa correta, que é 2, 4 e 5, como as alternativas aqui certas, só que a gente vai continuar vendo aqui, tá? Então, vamos lá. Na 3, ele diz que pode-se estocar por tempo indeterminado uma solução de nitrato de níquel 2. Quem é o nitrato de níquel 2? A gente teria, ó, NiNO3, 2. Em um recipiente revestido de zinco sem danificá-lo, pois não haverá reação entre a solução estocada e o revestimento de zinco do recipiente. Então aqui, galera, é legal que vocês fiquem ligados que esse sal, né, presente lá na água, lá, né, constituindo uma solução aquosa, a gente vai ter a produção do níquel 2+. E a gente vai ter o níquel 2+ aquoso em contato com o zinco metálico, tá? Então, como é que a gente vai ver, né, se vai ter reação ou não, como a própria questão está dizendo aqui na afirmação de número 3? Para eu saber se eu posso deixar estocado, em outras palavras, para eu saber se o níquel 2+ vai pegar os elétrons do zinco, produzindo o níquel sólido mais zinco 2+, a gente precisa ver se essa diferença de potencial é positiva, tá? Então vamos lá. Observem que no processo que eu estou representando, o níquel está catando os elétrons e o zinco está dando esses elétrons. Então acompanha comigo, ó. O níquel vale menos 0,24, então a fórmula que eu vou utilizar é a mesma aqui, tá? Então DDP é igual a menos 0,24 volts do níquel menos o quê? O valor do zinco, que vai estar, né, cedendo esses elétrons, que é menos 0,76 volts. Aí eu vou fazer o seguinte, DDP é igual a menos 0,24 volts, menos com menos vai dar mais 0,76 volts, e eu já estou vendo que a DDP vai dar positivo, ó, DDP é igual a quanto? Mais 0,52 volts, ó. DDP positiva significa que é um processo espontâneo, então a parada ali vai acontecer. Então quando ele diz que a 3 pode se estocar por tempo indeterminado, ó, não vai rolar isso, por quê? Porque vai ocorrer uma danificação do revestimento de zinco, porque a reação vai acontecer. Utilizando a mesma linha de raciocínio que eu falei na 2, não sei se vocês estão reparando que o níquel ele tem um potencial de redução maior do que o zinco. Então a gente já está vendo aí que a reação iria acontecer, já que eu tenho níquel 2+ ali nessa solução aquosa que ele mencionou e o zinco metálico. Então, a única possibilidade era do zinco oxidar e o níquel reduzir, e os potenciais me mostram isso, que o níquel vai catar esses elétrons ali do zinco, tá? Então, vamos agora aí para número 4, que é a força eletromotriz de uma pilha formada por chumbo e magnésio é 2,24 volts. Mais uma vez, aplicar o conhecimento da DDP. Então, vamos lá. DDP é igual a, então, chumbo e magnésio. O chumbo, como ele tem um maior potencial de redução comparado com o magnésio, então eu vou ter, ó, menos 0,13 volts menos o magnésio, que seria o ânodo, né, que vai dar menos 2,37. Então, menos 2,37 volts. E aí, galera, fazendo o cálculo aqui, né, vai dar menos, vai dar mais. Então, a gente vai ter menos 0,13 mais 2,37, ia dar justamente 2,24 volts. Então, a número 4 tá certinha, como a gente já tinha marcado, né? E a 5, ele diz que uma pilha eletroquímica montada com eletrodos de cobre e prata possui a equação global: 2 mols de cátion monovalente de prata mais 1 mol de cobre metálico, formando 2 mols de prata metálica mais 1 mol de cobre 2+. Galera, isso daqui tá certinho, a equação ela tá balanceada. Observem que a prata ela teve variação em 1 unidade do seu NOx, então você tem ali cada mol de prata pegando 1 mol de elétrons.
E você tem que cada mol de cobre, ele vai ceder 2 mols de elétrons. Então você tem justamente uma necessidade de colocar o coeficiente 2 na frente da prata para poder a equação ficar balanceada com relação a esses elétrons que estão sendo cedidos e recebidos, ou seja, dentro de um processo de oxirredução. E além disso, é importante a gente ver que a prata, né, é o que está reduzindo, já que a prata tem o maior potencial de redução e o cobre está oxidando, que é justamente o que está acontecendo aqui, ó. Vai de 0 para 2+, então o cobre oxidou e a prata foi de mais para 0, ela reduziu. Então a número 5 também estaria certo, como a gente já viu, tá? Então essa daí é a resolução da questão de número 35.